Vivendo em triunfo. Esse é o tema de hoje. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Paulo fala assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Maravilhoso! Deus está conosco, Deus está na nossa vida. É possível viver em triunfo. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso tempo juntos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos agora de abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz através do que foi escrito por meio do apóstolo Paulo. Fala ao nosso coração, ensina-nos, Senhor. Se estivermos abatidos, desanimados, querendo abandonar esse grande chamado de Deus, que o Senhor nos ajude a viver em triunfo, com uma atitude de vitória todos os dias da nossa vida. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Olha, o Francisco Bueno está aqui, graças a Deus. Um forte abraço, Francisco. Deus te abençoe. O texto de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Muito interessante, porque o apóstolo Paulo fala que nós temos um conhecimento, e ele chama esse conhecimento de perfume, de fragrância. Esse perfume maravilhoso, olha aí, o Tião Aparecido, o Lauro Minelli, Deus abençoe vocês, outros estarão chegando. Veja, ele chama essa fragrância, esse perfume de conhecimento. Olha o que ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Logo em seguida ele vai falar que essa fragrância é cheiro de vida para os que estão vivos em Cristo Jesus e cheiro de morte para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que rejeitam a Jesus. Então é uma expansão do conhecimento, é marcar a presença de Deus através de uma visão do mundo, de uma visão da vida. Nós fomos chamados por Deus para espalhar o seu conhecimento. E quem fala isso, gente? Quem fala isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o campeão de sofrimento no Novo Testamento. Se você pensar em Paulo primeiro como perseguidor, depois ele na estrada de Damasco tem um encontro com Deus, se converte e se transforma num grande líder da igreja, escritor de praticamente 70% do Novo Testamento. Então, Paulo passa a ser uma peça muito importante para a igreja. Mas quem é Paulo? O mesmo Paulo que fala em viver em triunfo, ele descreve as suas angústias. Olha, se a gente pegar o apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve uma vida de violência física. Ele relata em 1 Coríntios capítulo 11 que ele foi açoitado com varas 3 vezes. Esses açoites eram açoites de 40 chibatadas. Então, açoitado com varas 3 vezes, apedrejado 1 vez, ele enfrentou perseguições e perigo de morte, ele passou por muitas lutas de violência física, riscos de viagem. Ele fala que ele passou por 3 naufrágios, passou por uma noite e um dia no abismo, que seria talvez quase que afogado, enfrentou perigos em rios, perigos em estradas, entre falsos irmãos e ainda entre os gentios. Ele era um homem do sofrimento. Passou muitas privações. Ele relata ter passado por trabalhos duros, difíceis, noites sem dormir, fome, sede, jejuns forçados, frio, nudez, prisões. Passou por várias prisões, mais de 5. Ele passou por várias prisões, prisão em Listra, prisão em Cesareia, prisão em Jerusalém, prisão em Roma, várias prisões. Passou por longos períodos de ministério dentro das prisões, especialmente
no final da sua vida. E no final ainda passou pelo martírio. Depois da última prisão, da segunda prisão em Roma, ele ainda é decapitado. Ele fala de um espinho na carne que ele tinha, que ele pediu para Deus por 3 vezes para remover esse espinho da vida dele, mas não conseguiu. Deus falou: olha, a minha graça te basta, fica tranquilo. E ele mesmo diz: para que eu não me ensoberbecesse, Deus deu para mim esse espinho na carne. Ninguém sabe que espinho na carne é esse, mas eu acho que era uma espécie de cegueira, algum tipo de problema na visão. Porque lá em Gálatas ele fala que os irmãos de Gálatas não tiveram nojo dele e, se pudessem, teriam dado até arrancado os olhos para ajudá-lo. Num dado momento ele fala também que ele estava escrevendo em letras grandes porque ele não conseguia ver. Então, eu acho que era a questão da visão que Deus fez com que ele permanecesse daquela forma, diz o texto, para que eu não me ensoberbecesse. Então, nós temos um apóstolo vivido em sofrimento. Eu queria ler um texto um pouquinho na frente aqui de 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4 em diante, quando ele fala dos sofrimentos dele. Ele lê lá, ele fala em 1 Coríntios 11, ele fala do sofrimento. Em 2 Coríntios 6, ele fala de novo. Olha que interessante. Em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, no entanto, bem conhecidos diante de Deus, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a atitude bíblica da nossa vida de triunfo diante dos problemas. Você está passando por lutas? Está passando por problemas? Problemas no trabalho, problemas na escola, problemas na vizinhança, problemas no trabalho, problemas familiares. Está enfrentando problemas? Paulo está falando que ele enfrentou muitos problemas, porém, ele fala que nós, em Cristo, nós vivemos em triunfo. Estou vendo a Nalva aqui. Nalva, olha, já me mandaram uma foto do meu vídeo lá na igreja de Natal, agora dia 13, né? Hoje, que dia que é? 14, ontem. Ontem teve um culto lá em Natal e eu mandei um vídeo de saudação para minha igreja, que eu pastorei durante os anos 80. E eu fiquei tão feliz de dar essa palavra lá no culto. Viu o reverendo Ítalo sentado assim na foto, ele aparece sentado e assistindo. Graças a Deus. Então dou um abraço na Nalva, que a Nalva mande outro abraço meu para a igreja toda, para quem você tiver conhecimento, com quem você encontrar. Tá bom, Nalva? 130 anos de organização da primeira igreja protestante no Rio Grande do Norte, que foi a nossa igreja que eu pastorei nos anos 80. Que bênção, coisa maravilhosa. Então, um abraço para a Nalva, um abraço para a igreja de Natal, que vários me seguem aqui, vários veem as minhas lives, são grandes amigos que ficaram no meu passado e que se mantêm ainda em contato comigo. Mas o texto, voltando para o texto, Paulo, que fala de todas essas provações, Paulo diz que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então a pergunta é, como é que nós podemos viver em triunfo diante de tantas lutas? Nós podemos viver em triunfo. Eu entendo que viver em triunfo é viver acima dos problemas.
nós não nos deixamos abater pelos problemas, nós não nos deixamos ser atingidos pelos problemas. Nós sabemos que estamos cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, por isso mesmo, nós não nos preocupamos e não nos dirigimos com base nas coisas que nós vemos. Por exemplo, viver em triunfo, então, é ter paz em meio às tempestades. Sim, todos nós passamos por tempestades, todos nós passamos por lutas, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e nos protege, e nos faz perceber que tem um Deus na nossa vida, no controle de tudo, e nós podemos então viver acima de tudo isso. Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Mais que vencedores, porque nós temos a mais que vitória. Não é a vitória humana, não é a vitória pessoal, não é para meu engrandecimento, é a vitória de Deus em mim, é uma vitória sobrenatural, é o Deus que me dá paz no meio da tribulação. Jesus não prometeu a ausência de tempestades. No mundo tereis aflições, disse Jesus em João. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês vencerão como eu venci. Muito bonito. No mundo tereis aflições, fiquem em paz. Deus não promete uma vida sem problemas, Ele nos promete forças para vivermos acima dos problemas, uma atitude de vitória, uma atitude de superação, uma atitude de entendimento de que esse Deus maravilhoso está na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar essa verdade para nós, que viver em triunfo é viver em paz em meio às tribulações. Em segundo lugar, viver em triunfo é também viver pela fé e não pelas circunstâncias. Ora, se eu fico olhando muito para o lado, como Pedro fez quando Jesus falou para ele, venha andar sobre o mar. Ele se lançou sobre o mar e andou até Jesus. Mas de repente começou a olhar para o lado, viu as ondas, a Bíblia fala, ele começou a ver, deu medo e começou a afundar. Jesus segurou ele pela mão e o levantou. Então, viver pela fé não é viver pelas circunstâncias, é ser guiado pela presença de Deus na nossa vida. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 18, diz assim: não importa que esteja tudo assim devastado por causa da guerra, todavia eu me alegro no Senhor. Estou firmado no Senhor. Estou em paz no meu Senhor. Deus está comigo. O triunfo da fé, mesmo diante das circunstâncias, Ele nos sustenta e nos dá essa visão superior, acima dos problemas. Em terceiro lugar, viver em triunfo é viver vencendo o pecado todos os dias. Eu preciso enfrentar o pecado na minha vida. Se eu estou passando por algum problema, esse pecado muitas vezes me afasta de Deus, tira de mim a paz, tira de mim a alegria, tira de mim a comunhão, eu perco a visão, perco o entendimento de Deus. Ora, eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso falar, Senhor, eu sou pecador, me perdoe. Eu quero retomar a minha caminhada contigo. Viver em triunfo não é não pecar, porque ninguém deixa de pecar. Nós pecamos sempre, mas confessamos o nosso pecado diariamente. Vivemos na presença de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. Viver em triunfo é viver vencendo o pecado na nossa vida todos os dias. Aí, num quarto conceito, viver em triunfo é permanecer firme, é manter o meu coração firmado no Senhor, é estar seguro. Paulo foi perseguido, enfrentou prisões, açoites, perseguições, é óbvio, mas nunca recuou, nunca se afastou de Deus.
Lá em Hebreus capítulo 5, tem um texto que fala sobre aqueles que recuaram, aqueles que abandonaram. Timóteo também fala da apostasia, aqueles que estavam na presença de Deus, mas de repente abraçaram o mundo, amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Paulo foi abandonado por pessoas, e ele fala isso, porque eles preferiram o presente século a crer na vinda do Senhor e nas recompensas do céu. Então, viver em triunfo é viver firme, é permanecer firme na fé. É o quarto conceito. Em primeiro lugar, paz nas provações, nas tempestades. Em segundo lugar, fé no Senhor e não ser guiado pelas circunstâncias. Terceiro lugar, é vencer o pecado todos os dias. Em quarto lugar, é permanecer firme nas lutas, estar sempre na presença de Deus. E aí, em sexto lugar, viver em triunfo é depender totalmente do Senhor, é entender que sem Cristo nada podemos fazer. Jesus fala sobre isso. Aquele que permanece em mim terá vitória. É comigo que vocês têm que lidar para que vocês tenham forças para enfrentar o mal. O ramo que não estiver conectado à videira, Deus o corta e o lança no fogo. Nós precisamos estar conectados ao Senhor Jesus, depender totalmente dele. O cristão aprende a depender da oração, da palavra, da graça de Deus. Quando Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, olha a Ana Judite aqui, também lá de Natal, nem não, aqui a Ana Judite está aqui, está ouvindo a gente. Deus abençoe, Ana Judite. Não sei se você está ainda em São Paulo, talvez sim, né? Deus te abençoe. Mas vejam, queridos, é assim que Deus quer que nós vivamos. Viver em triunfo é depender totalmente de Deus, não depender das circunstâncias, não depender de ninguém. Você não pode ficar esperando que seu pai creia por você, sua mãe creia por você, seu irmão creia por você, seu amigo. É você que tem que lutar a sua luta, guardar o seu tesouro, ter a vitória que Deus quer que você tenha na sua vida. Em sétimo lugar, viver em triunfo é espalhar o perfume de Cristo. Que perfume é esse? O conhecimento. Quando as pessoas vendo você enfrentando seus problemas e obtendo vitórias, as pessoas virão a você e dirão: Roberto, como você é forte. E eu terei que dizer: eu não sou forte. Forte é o Deus que habita em mim. Forte é aquele que me fortalece. Forte é aquele que renova as minhas forças, que me faz subir acima das circunstâncias para viver na presença do Senhor. Esse é o perfume do conhecimento de Cristo. Eu tenho que espalhar esse perfume. As pessoas precisam sentir que eu não tenho uma visão carnal, que eu tenho uma visão espiritual. Deus está presente, está no controle, e eu estou servindo a Deus com alegria no coração, mesmo passando por doenças, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por desemprego, mesmo passando por críticas. Eu estou na presença do meu Deus, buscando o conhecimento verdadeiro dessa vida, espalhando esse conhecimento àqueles que estão ao meu lado. Em oitavo lugar, viver em triunfo é enxergar a vitória eterna, é olhar para o futuro, não é me perder aqui nesse mundo, ficar zigue-zagueando atrás dessas preocupações mundanas. Jesus, na parábola do semeador, diz que algumas sementes caíram entre espinhos e esses espinhos cresceram e sufocaram a semente da verdade no coração dessas pessoas. E aí Jesus interpreta: os espinhos são as preocupações dessa vida, as pressões, como a vida muitas vezes nos distrai e nos tira do caminho, e aí a semente não cresce em nós. Então nós temos que olhar para o futuro. Estou passando por lutas, mas Deus está na minha vida. Eu
dou graças a Deus que me dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Graças a Deus, porque em Cristo, olha que interessante, porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que coisa maravilhosa! Eu e você somos chamados por Deus para espalhar esse conhecimento que o mundo não tem. Por fim, em nono lugar, viver em triunfo é continuar avançando, é continuar crescendo, continuar melhorando. Eu vou buscar a Deus. Não se admite na vida cristã uma atitude de acomodação, de comodismo. Não tem como pararmos, não tem como recuarmos. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, temos que olhar para frente, temos que ter visão do futuro, daquilo que Deus está construindo através de nós. O Senhor tem um plano para a minha e para a sua vida. O triunfo de Cristo, queridos, não elimina a batalha. Vamos sair daqui com essas verdades. Não elimina a batalha, mas garante a vitória final. A Ana Judite acabou de dizer que já está em Natal. Um beijão, Ana Judite, Deus te abençoe. Abraço nas pessoas que a gente é amigo aí em comum em Natal. Quem vive em Cristo pode até ser pressionado, mas nunca será derrotado, porque o Senhor renova as nossas forças. A maior prova de triunfo cristão é permanecer fiel até o fim. O Apocalipse fala, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. O mundo, por fim, busca sucesso, dinheiro, fama, poder. É uma briga constante para ser melhor do que o outro. O cristão busca Cristo, busca viver ao lado de Jesus, estar na presença dele, vivendo no triunfo verdadeiro. Porque tem muito pai que fala, quero ver meu filho vencer na vida. Sabe o que é vencer na vida, queridos? Vencer na vida é viver ao lado do Senhor Jesus, porque a hora que a morte vier, estaremos preparados para estar com Ele pela eternidade. Isso sim é vencer na vida. Vencer na vida com dinheiro, com fama, esqueça. O que você realmente precisa é estar preparado para estar na presença de Deus. O triunfo de Deus na nossa vida é essa força, essa visão, esse conhecimento, essa paixão, essa alegria que se renova a cada dia por causa da presença de Deus em nós. Não porque aos olhos do mundo sejamos bem-sucedidos, mas porque o Senhor está na nossa vida e Ele nos dará a vitória naquele dia. Quando Ele voltar, Ele levará a sua igreja para estar eternamente com Ele. Você, meu querido, deve entregar a sua vida para Jesus. Pegue a visão, pegue a bênção, aproprie-se dessa verdade. Confesse os seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e deixe Jesus dirigir você todos os dias da sua vida, porque essa é a vontade de Deus para você e para mim, que tenhamos uma vida de triunfo na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor. Vamos orar e encerrar esse momento juntos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está na nossa vida. Isso muda tudo. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos longe das promessas e agora somos parte delas. Estávamos afastados do teu povo e agora somos parte do teu povo. Estávamos sem Deus no mundo e agora Deus está conosco. Obrigado, porque Jesus Cristo nos aproximou de ti, porque Jesus Cristo nos trouxe para a salvação, mostrou o nosso pecado, a necessidade de arrependimento e a nossa confissão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está em nós, para renovar em nós as nossas forças, vivendo em triunfo todos os dias da nossa vida. Te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós.